a conscienciologia hoje nada mais é do que uma proposição de ciência, uma linha nova, uma neociência proposta no Brasil para o mundo, através do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Agora, ela é a ciência que estuda a consciência de maneira integral, ou seja, inteira. Então, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, a clínica, a psicoterapia são linhas científicas ou linhas de conhecimento que estudam a personalidade de uma maneira mais adstrita ao corpo humano ou à mente, ao processo físico da manifestação da personalidade. Nós achamos que nós temos várias memórias, várias inteligências, vários deitos de manifestação, ou seja, vários corpos, temos várias dimensões para nós nos manifestarmos e não temos só essas vidas. Nós já tivemos muitas vidas anteriores e vamos ser muitas à frente. Agora, a partir dessa, vamos dizer, abordagem inteira da personalidade, nós vamos observar que quando a pessoa faz a sua própria experiência, porque há um paradigma, ou seja, uma teoria líder que orienta essa ciência, que é diferente da teoria líder newtoniana, cartesiana, da ciência convencional, nós então colocamos a situação, esses princípios dessas abordagens, dentro de uma base téria, lógica, racional, e de o maior discernimento possível na prática das vidas. O princípio é tudo. É impossível os aparelhos que existem por aí, sejam quais forem, os instrumentos já criados pelo ser humano, é fazer análise da essência de uma personalidade como nós. Nós somos um mundo, um rico universo super complexo, aonde nós temos tudo para evoluir e desenvolver. Estamos aí engatinhando em analisar a nossa pessoa. Outra coisa, nós desafiamos quem esteja nos vendo aí a achar um outro tema que seja mais sério, mais profundo e de consequências mais sadias e positivas para a evolução de qualquer um de nós, diferente da consciência. Para nós, o tema consciência, ele é essencial, interessa a todas as pessoas, não interessa quem sejam essas pessoas, a sua formação cultural, o que elas desejam, seus interesses, seus objetivos. Entender a nós mesmos, isso é uma regra da ciência e é da filosofia, que é a eminência parda da ciência, desde a antiguidade. Então, vê, quem é você? O que você está fazendo aí? Para onde você vai? O que é o teu interesse básico? O que é que pode melhorar sua qualidade de vida? O que pode aprofundar o seu autodiscernimento? O que é que pode dar a você mais equilíbrio íntimo, centrar a sua pessoa, estabilizar os seus interesses e aquilo que você deseja? Então, veja, para isso, então, a conscienciologia procura fazer laboratório aonde a pessoa vai trabalhar ela mesma. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, aqui do Brasil, no Paraná, nós temos 16 laboratórios para o estudo específico de determinadas facetas ou traços da personalidade. Então, por exemplo, um traço deles é o laboratório da PROEX. O que vem a ser? PROEX é a programação existencial. Nós achamos que toda pessoa tem uma programação de vida. Você veio aqui para executar essa programação. Agora, nós não trazemos um envelope para abrir quando a gente se torna maduro, adulto, para ver quais são, igual o 007, para ver quais são as demarches ou as linhas do que é que a gente deve executar. Isso já vem dentro do nosso processo, nós chamamos que é a paragenética. Para nós, toda pessoa nasce sabendo. O que varia é o nível de conhecimento que ela nasceu sabendo e a qualidade desse tipo de cognição ou de conhecimento. Então, vê,
A pessoa ela vai estudar a si mesma. O paradigma consciencial ele é diferente do paradigma newtoniano-cartesiano, nosso salão convencional. Por quê? No convencional, não se admite a pesquisa participativa. Quanto mais investigador ou pesquisador ficar ausente, equidistante do seu objeto de pesquisa, melhor. Por quê? O processo é físico. Agora, isso é uma falácia da ciência convencional. Por que é uma falácia? Porque só de você pensar numa pessoa, numa ideia, numa coisa, num ambiente, a sua energia, ela já se esterilizou, já foi até lá, já começou a ter envolvimento com aquela condição, aquela ideia, aquela ciência. Então, a hora que se fala pesquisa participativa, isso não participativo não tem falácia. Isso não corresponde à realidade dos pais. Não existe, a rigor, na realidade nossa, pesquisa não participativa. Toda pesquisa a pessoa participa de algum modo, até com a força presencial dela. Aquilo que o povo chama, por exemplo, aqui em Brasília, que é muito comum, o processo carisma. Tem aquele político que tem mais carisma, o outro que tem menos. Isso é a força presencial dele. É o conjunto que forma a sua personalidade a partir da sua energia consciencial. E aquilo é também um conjunto de condições que vem na sua paragenética de muitas vidas. A genética dual é apenas a parte superficial, retente do processo. Dentro disso é igual um iceberg, você está dentro só a parte deles. O fundo é muito maior. Então, os nossos processos, como conscientes, são mais densos, mais complexos, sofisticados, de muito maior intensidade e que um acervo de conhecimento imenso. Eu gostaria de perguntar a Graça Razeira, que é de escola e dedica a sua especialização a áreas vinculadas, pesquisas à conscienciologia. Você nos falava antes sobre a antimaternidade, que é uma das suas linhas de trabalho, são valores ou princípios desenvolvidos pela conscienciologia. Você poderia nos explicar por que, por exemplo, essa opção e qual a implicação que ela poderia ter para abrir um novo ramo de conhecimento sobre pesquisa? Bem, hoje com a própria o desenvolvimento da sociedade, as pessoas não sabem o que fazer com o seu tempo livre. Então é muito comum as pessoas falarem: "Ah, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo", eles estão correndo atrás de uma coisa que não sabem o que é a doença da pressa. E com isso, com esse bombardeio de informações que nós recebemos hoje, as pessoas o que estão totalmente sem direção. E o que acontece é o seguinte, elas sublimam isso de uma maneira assim: "Não, eu vou ser pai, eu vou ser mãe", ou despejam em torno de uma outra pessoa, terceirizam a sua meta de vida ou a sua satisfação existencial. Então o que acontece? Nós estamos vendo hoje que, mesmo com esse desenvolvimento da informação, com esse bombardeio de informação, as pessoas não estão se satisfazendo mais com a maternidade ou a paternidade como era há poucos anos. Então, filho hoje não é mais passatempo, está sendo até um peso. Mas há pessoas que conseguem ser bons pais, boas mães. Agora, há pessoas que desde cedo não querem desempenhar este papel. E é isso que nós estudamos. Por que essas pessoas não querem desempenhar aquele papel? E a palavra essência é relacionada ao tempo. Eu quero ter mais tempo para estudar, mais tempo para viajar, mais tempo para descobrir outros mundos, porque isso tem relação direta com a liberdade. E isso choca diretamente o tabu da maternidade, porque uma mulher ela pode ser o que for. Quando ela se torna mãe, ela tem um novo ego na sociedade. As pessoas abrem a poça para ela passar, ela tem um ticket preferencial com a sua barriga. Hoje é moda, né, depois da Xuxa, você andar com barrigão, mostrando e tal. Só que a maternidade só dura 9 meses e acaba. Então ela arruma um outro passatempo. Essa é uma crítica que nós fazemos. Agora, há um movimento nos Estados Unidos que se chama No Kidding, que até saiu na Folha de São Paulo, uma pesquisa grande sobre isso, que seria o lado extremo da antimaternidade, que seria o que eles chamam de não se reproduzir até que a sociedade humana chegue à completa extinção. Quer dizer, isso já é uma loucura. Quando a gente fala que há pessoas que não querem ser pais nem mãe, não quer dizer que nós somos contra crianças, contra os pais ou contra as mães, não é nada disso.
mas somos a favor das pessoas que optam por um outro meio de vida, como, por exemplo, investir numa profissão. Mas as pessoas elas querem ter mais tempo para si mesmas, mas de uma maneira que nós chamamos maxi-fraterna. Então, o que eu faço ao longo da minha vida a favor de muitas pessoas, e não somente no meu país, mas também além das fronteiras. E atualmente estou fazendo uma pesquisa com mais de 100 pessoas, tentando investigar o porquê que elas optaram pela antimaternidade. E nós estamos chegando a um balão, que é justamente ter maior liberdade para descobrir o mundo, para avançar e não apenas ter uma atividade predatória, egoísta, mas para devolver à sociedade aquilo que elas receberam ao longo da vida. Qual a relação, qual é o diálogo, ou qual é o conflito, né, se for assim, entre conscienciologia e, digamos, a psicanálise, por exemplo? É enorme. O conflito é enorme e até difícil e constrangedor, às vezes, para nós, para montar a realidade. Perseguir. A psicanálise é ótima, domina-se esse ambiente totalmente. Por exemplo, na nossa unidade de Buenos Aires, a psicanálise praticamente domina a vida porteña de Buenos Aires, da Argentina. É um domínio, às vezes, até superior aos próprios colegas nossos nesse. Eu sei porque nós temos unidade, eu vou lá há muitos anos e tal. Agora, o que é que se passa com a psicanálise? A psicanálise é ótima. Para o processo, por exemplo, de conflito, determinados por exemplo, sexuais, do processo da pulsão, bem do problemas da energia da pessoa, o processo de uma catarse da infância. Vocês estão entendendo? É muito sério. Por quê? Porque essas isas que Sigmund Freud colocou, e ele foi um dos grandes, vamos dizer, grandes vultos do século XX, tem dúvida alguma, foi ele, senhor. Ele tem o seu papel e desbravou uma condição para nós valorizar, por exemplo, o processo da afetividade, o problema da emoção, o processo da sexualidade humana. Mas veja, todo estudo da psicanálise vai da catarse, do estudo da pessoa, da vida intrauterina até a sua morte. Não tem nada do passado. A eternidade do passado de uma consciência não foi vista. Por quê? A bitola colocada pela abordagem da psicanálise é restrita, acanhada, pequena. Agora, então a gente fala para a pessoa assim, olha, você está examinando o processo da catarse na vida dela, mas que tal você examinar da vida anterior? O que é que se passa com ela, que ela já teve outras vidas? Agora a pessoa fala assim, não, mas você não pode provar isso. Não, nós não podemos provar. Mas nós damos a você as técnicas que você mesmo vai descobrir, averiguar, constatar e saber através da sua experiência pessoal. Então, essas técnicas já deram certo e a pessoa chegou à conclusão definitiva, com a certeza, uma convicção relativa, razoável e muito boa, para milhares de pessoas. Então, isso pode dar certo para você. Então, se você, por exemplo, se fizer a projeção consciente, sem nenhuma conotação de delírio, seja religioso, místico, poético, lírico, qualquer tipo, romântico, nada disso, ou dentro do onirismo, processo sonhe, mas fazer aquilo seriamente, com racionalidade, ponderação, reflexão, lógica, você vai ver que você consegue sair do corpo seguindo as nossas técnicas. Quando você sai, você faz a expansão da sua consciência. Isso vai levar você, inevitavelmente, você querendo ou não, você expande sua consciência, você vai ver que você tem outras inteligências que você não está usando, que você tem muito mais experiência de tudo do que isso, que a sua memória cerebral lhe dá no dia a dia. Então, com isso, você vai ver que você tem aquela memória, ou seja, um conjunto de memórias do seu passado que você está esquecido. Na hora que chega a essa conclusão, a pessoa alcança uma convicção que transcende essa linha pequena. Então, ela vai ver. A psicanálise é ótima, mas é apenas um segmento da realidade da consciência, porque ela não tem nem o processo da eternidade do passado e nem da eternidade do futuro que está aí à nossa frente, que a pessoa nessa vida já pode preparar a sua próxima. A psicanálise não tem essa linha. Então, ela é utilitarista do aqui e agora, imediatamente. Para isso, ela é boa, como toda ciência convencional, materialista, fisicalista, reducionista, que está aí. Por isso, porque a teoria
vamos dizer, newtoniana, cartesiana, convencional, que saía para isso. Agora, a nossa teoria é outra. A nossa teoria líder consciencial é o seguinte: eu estudo a consciência, você estuda, ela estuda, eu estudo. Nós chegamos a um consenso temporário, que a gente chama que é uma verdade relativa de ponta. Agora, a primeira coisa que nós partimos, não acredite em nada nem ninguém. Por exemplo, você que está dizendo, não acredite em nada, não admita nada que eu estou falando. Tenha a sua experiência pessoal, experimente. Esta vivência pessoal é que manda. Nós damos as pecas. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Valzieira e com a psicóloga Graça Razer sobre conscienciologia. A tese defendida pela conscienciologia pelo menos uma das várias dimensões dessa consciência que hoje nós conhecemos por esse nome. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos depois, inclusive tentando buscar em saber a opinião dos dois acerca dos relacionamentos entre a conscienciologia e os problemas concretos da sociedade. Volta, Zé. O medicamento genérico é mais barato que os remédios de marca, mas tem a mesma qualidade. Pergunte ao seu médico se já existe um genérico para o remédio que ele vai indicar. Existir, peça que receita o genérico. Por exemplo, Clinitec maleatos de emalafri. Antac, o cloridrato de ramitidilo. Atenol por atenolol. o genérico é mais barato e você economiza. O Senado aprovou o projeto que inclui creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental entre as empresas que podem optar pelo Simples, que é a forma para pagamento de impostos utilizada por micros e pequenas empresas. A medida reduz a carga tributária apenas para as escolas que tenham faturamento de até R$ 1.200.000 por ano. A lei foi sancionada pelo Presidente da República. Além desta forma da consciência que nós conhecemos, existiriam outras formas e outras dimensões, é o que tenta provar a conscienciologia. E sobre isso que nós estamos aqui discutindo com o professor Valdo Vieira, Que é médico, professor e um dos representantes principais institucionais dessa tendência, dessa ciência, e também com a psicóloga Graça Razer. Aliás, a Graça, na sua intervenção anterior, havia mencionado uma série de conceitos ao abordar a questão da antimaternidade, entre outros sobre a questão do tempo, a questão da globalização, a questão cultural. E é sobre isso, até para tentar trazer a opinião de vocês acerca dos fenômenos que a humanidade vem vivendo agora, já que a globalização também trouxe, como sabemos, e a própria ONU divulgou, mais de 1 bilhão de pessoas desempregadas, e o tempo tem a sua dimensão social, porque para o desempregado o tempo é outro. Então esses problemas se aplicariam de outra forma, assim como também era necessário entender, por exemplo, as razões da miséria crescente no mundo atual e como vocês explicam, ou como enxergam, ou as soluções, ou como interpretam as suas pautas. A questão da globalização econômica que gerou esse 1 bilhão de desempregados tem a relação direta com falta de educação. Né? A gente caminhando na rua, a gente entrando no supermercado, fazendo compras, a gente vê e percebe o nível de deseducação do povo. Hoje mesmo, vindo para cá, a TV, um senhor estava no carro, vendo um papel, aí ele simplesmente não gostou do papel e atirou. Isso ofende o meu senso de cidadania. Ele está sujando a calçada, é um lugar público, é um templo, né, da próprio exercício de democracia. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, o governo não dá isso, o governo não dá aquilo, mas o pouco que o governo dá e o pouco que nos é oferecido também não é aproveitado. Eu, desde pequena, sempre estudei em colégio público, as pessoas falam muito mal do ensino público. Eu, desde os 6 anos de idade até os 25, universidade, tudo ensino público. Agora, o que eu posso dizer é que eu não fiquei dependendo dos meus professores. Eu fui atrás, eu li as editoras, eu não tinha dinheiro para comprar livros. Então, tem livro de doação, tem biblioteca. Então, eu acho que falta, quando a gente fala em globalização, cidadania, democracia, a gente tem que falar também em autonomia e responsabilidade, que é a nossa cota
antes da gente cobrar, tem que sair dessa posição paternalista. As pessoas elas têm que correr atrás de seu sonho, ir atrás de seus objetivos, entende? A gente vê aí famílias, eu tenho amigos com pais desempregados aí há 4, 5 anos. Mas você vai observar, será que o mercado não quer uma pessoa competente? Será que o mercado não quer uma pessoa que é dedicada, que invista mais na empresa, que invista mais em si próprio, no seu conhecimento? Então, muitas vezes a pessoa ganha dinheiro, ao invés de ela investir num curso de inglês para o filho, num curso de espanhol para a esposa, o que que ela faz? Vamos comprar um carro novo. Precisa de um carro novo? Então, quando a gente vai observar, é a falta de prioridade, porque a deseducação tem relação direta com a incoerência. Então, o que nós estudamos é a questão da coerência. Isso que a Conscienciologia tem dá a sua grande contribuição para a sociedade, é que as pessoas começam a pensar mais com a cabeça e não com o bolso. Porque todo o nosso referencial é com o bolso. Não, eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Se a gente for observar, se cada um aqui ganhar na loto ou na loteria aí, nunca vai chegar o dinheiro. Por quê? Porque não se sabe a aplicação, não se tem um objetivo prático que é a educação. Hoje se trata o livro, a sala de aula, não, mas para quê? A gente tem que ir lá e ser operário mesmo. Mas o operário também precisa de sala de aula. Então, esse é a nossa mensagem. Antes da gente reclamar e ficar numa posição passiva, eu quero como um bebê chorão, a gente tem que correr atrás das coisas. Isso não justifica também, por outro lado, a falta de atenção para com a população. Não é correto o desnível social que nós fizemos aqui no Brasil. Então, a gente vê uma pessoa com uma Mercedes blindada e do lado uma criança vendendo chiclete. Isso magoa muito. Principalmente eu que trabalho na área de ciências humanas, o meu objeto de trabalho é o ser humano. Então, não esquece quando você vê uma criança pedindo dinheiro. Aí você dá dinheiro é a solução? Aí é que está um questionamento, entende? Então, a Conscienciologia, a grande contribuição que ela tem, é que ela torna as pessoas mais autônomas. Então, nós temos aí pessoas com 15, 16 anos com pleno senso de cidadania. Mas não essa cidadania matriarcal ou passiva, e sim um senso de cidadania ativo. Vamos criar cooperativas, não tem água, vamos criar uma cooperativa, vamos organizar a sociedade civil. Por isso que, ainda bem que foi eleito agora esse ano o ano do voluntariado, porque é esse o caminho, as pessoas têm que ser autônomas. Professor Walder, apenas para tentar também buscar a sua opinião acerca de como se manifestariam em diferentes situações sociais o fenômeno da consciência, porque é do terreno da sociedade que nós podemos aserir determinados fenômenos. Por exemplo, situação conhecida, pegamos até nas estatísticas do IBGE, há 30 milhões de brasileiros hoje que não têm acesso à luz elétrica. Para essas pessoas, o fenômeno da sua relação com a sociedade, com os meios de comunicação, é bastante diverso de um imaginário criado de uma pessoa urbana que vive infestado de mensagens de uma comunicação que me assedia constantemente. Ou pessoas que não têm acesso à terra estão sendo obrigadas a abandonarem a sua vocação de agricultores e irem para a cidade. Então, a questão fundiária ainda não equacionada no Brasil. De que maneira a Conscienciologia abordaria questões dessa natureza? Nós achamos que, atualmente, a humanidade passa por um período crítico de transição para a Estado mundial. Isso já foi falado há séculos, é um verdadeiro sonho de consumo da Idade Média e até da Antiguidade. Mas o caminho hoje ele está bem traçado e claro. Todos esses processos, por exemplo, desses blocos econômicos e os problemas, por exemplo, a União Europeia. Eu, por exemplo, vi os processos da União Europeia crescerem todos esses anos e hoje uma manifestação patente. O próprio Instituto tira partido disso hoje, que a gente está trabalhando lá dentro de diversos países. Agora, ali foi tocado nesse ponto mais sério, que é o órgão mais sensível do ser humano, que é a algibeira, como dizem em Portugal, e aqui no Brasil a gente chama o bolso. Então, o processo econômico. Agora, veja. A hora que derruba uma fronteira econômica, que esse órgão mais sensível do corpo humano, as pessoas, as consciências, o cidadão, elas vão caminhando para uma união maior.
Agora, é necessário que, com o passar do tempo, acabe toda essa hegemonia, por exemplo, dos americanos, dominando o processo da ONU, dessas outras organizações, igual, por exemplo, da China, com toda a ditadura que tem, diminuir aquela influência. Da sociedade, por exemplo, inclusive do Brasil, acabar com toda essa corrupção, do jeito que começaram a trabalhar isso na França, na Itália, em diversos lugares. A corrupção vai ser combatida cada vez mais. Hoje nós já temos, por exemplo, a Bioética, que já está trabalhando em diversas linhas, inclusive profissionais liberais por toda parte. Então, esse caminho para o Estado Mingau, ele vem devagar, mas ele vem. Agora, esse período que nós estamos passando é um período crítico de transição, como eu dizia. Por que de transição? Olha o processo do desemprego mundial. Olha o problema da fome. Antes da luz elétrica, vamos ver o problema da fome. O Brasil, por exemplo, eu sou da época que o Brasil, e eu já era bem lúcido, tinha só 40 milhões de habitantes. Hoje nós temos 169 milhões. São 4 vezes mais aquilo que havia. Agora, miséria, ignorância, está entendendo? Vamos dizer, vida difícil era aquela da época do Jagum. Hoje nós temos tudo isso aí, a população aumentou de 1950, por exemplo, para cá. Vamos pensar, Esther. A população mundial em 1950 era 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Hoje já ultrapassou 6 bilhões. Isso em 50 anos. Eu vi tudo isso ocorrer. Cada das minhas viagens internacionais, eu sempre viajei muito na minha vida para fazer pesquisa, para ver isso e aquilo, toda parte. Fiz até curso no Japão, na China, em Hong Kong, nas Filipinas, todo lado. Então, vendo todas essas décadas, em apenas 5 décadas, tudo isso mudou. Hoje, por exemplo, nós não podemos falar mais que o Brasil está com a miséria que havia. A miséria que havia no Brasil era horrível na época do Jagum. Na minha terra, em Minas Gerais, a gente só dormia depois dos tiros. Era mais ou menos 9 horas da noite. Enquanto matava muita gente, ninguém ia dormir. Agora veja, isso era comum no interior do Brasil. Hoje, existe todos os processos de assalto, sequestro, esse aumento de criminalidade, tudo isso, mas proporcionalmente à população que sair, nós nunca tivemos uma terra e um Brasil tão bom como temos hoje. Vamos melhorar esse nível. Sucatearam, por exemplo, muita coisa da ciência no Brasil. Há um processo muito sério em tudo isso. Eu mesmo dava aula sobre processo de consciência no ITA. Eu cheguei a fazer debate público, por exemplo, no INPE. Vários desses meus colegas foram para a Europa, deixaram porque sucatearam a possibilidade de fazer pesquisa de ciência dentro do Brasil. Então vamos valorizar essa condição que está aí. Por exemplo, uma coisa muito séria. A nível do Brasil é uma das melhores que existem no mundo. Vamos pensar nisso. Os Estados Unidos, por exemplo, isso é só para dar um aspecto, apenas um traço, uma linha, um lado da situação. Por exemplo, a imprensa americana hoje é toda dedicada à manipulação das pessoas para levá-las ao consumo. Eles não escrevem, por exemplo, mais jornal, nem revista dessas de alto consumo popular para leitor. Eles só fazem veículos para consumidor. O Brasil está querendo entrar nessa onda, entrando também nesse vácuo das possibilidades. Mas a imprensa no Brasil ainda discute, ainda fala, ainda é veemente, ela é investigativa em muitas áreas. Então, ainda nós temos jornais e revistas dedicadas a leitores para melhorar a educação desse povo. Os americanos não. Eles querem nivelar essa equação para poder ter-se toda a democracia com D maiúsculo, poder continuar manipulando. Que as pessoas fiquem nesse nível, é melhor. E agora, se você vai estudar outras coisas mais profundas, por exemplo, principalmente tecnológica, porque lá não tem tanta coisa de filosofia. O processo é todo pragmático, objetivo, concreto, é materialista total ali, de um bolso, da ondideira. É a money society, quer dizer, é o dinheiro e é a sociedade. A sociedade de dinheiro é o capitalismo selvagem. Então, o que quer separar? Quando você vai procurar coisas aonde eles informam, aonde eles fazem a publicação para os leitores, todas as revistas são journal, ou journal, são todos mais caros, mais difíceis de ter encontrado e mais caros. Então veja, os tombos, eletricidade, água, essa parte básica nossa de alimentação da população, vamos pensar nisso. Outra coisa, segurança.
Por favor, ad autorizades que nos é. Pense isso hoje à noite quando for dormir. Segurança, segurança, segurança. Pense bastante. Nós precisamos disso no Brasil para que melhore o processo da educação. Todo o país tem muitos idiotismos culturais. O Brasil